Não, não tô, até já que a gente entrou na Apple, né? Você trabalha no preço de aparelhos, né? Como Sim. é que funciona esse processo? A Apple, não é Apple, mas vou falar de todas as outras aqui, é que a gente é Apple, então a gente acaba falando muito da Apple, né? Mas a operadora, ela tem uma proposta de preço. Como é que funciona na Claro hoje? Como é que é? Você chega, senta, ela te apresenta o aparelho, ela tem uma ideia de preço, vocês que negociam. Como é que funciona? Conta pra gente É, aí. hoje, assim, é um conjunto, né? Então, a Claro, ela tem uma proposta de valor, assim como as outras operadoras, e aí a gente trabalha com proposta de valor também dos aparelhos. Então, por exemplo, falando de um iPhone. Cara, quando eu tenho um lançamento, como foi agora do iPhone 14, que vai ser, na verdade, a Apple passa pra gente, ó, o aparelho é esse daqui, a nossa ideia de preço é essa. Tanto é que eles têm um preço próprio no site deles, né? Dali para frente é a Claro. Então, assim, o que que a Claro ela consegue fornecer para a gente conseguir vender esse aparelho, sabe? Então, assim, pô, a gente não faz venda para Apple, a gente faz venda para Claro. Então, assim, o que que a Claro agrega? Não digo só de plano, não digo só de combo, mas, assim, de valor mesmo, sabe? Claro que o serviço é o principal, Sim, mas sim. o que que você agrega de valor para um, sei lá, um consumidor. Cara, eu sou um Apple maníaco. Por que que eu compro da Claro e não compro direto do site da Apple, ou não compro de outra, de uma concorrente, ou varejo, alguma coisa Sim, nesse sim. sentido, sabe? Mas a gente trabalha também com o que o aparelho representa, né? E a primeira ideia vem sempre do fabricante. É, de fato, é um absurdo. R$ 20.000 num telefone. Sim, Sabe, assim? nem sei se vai ser 20, mas só um exemplo, né? Mas que seja 15 já é muito caro. Ah, 10.000 já Pelo é amor um de Deus. valor É, muito caro. Mas, assim, de fato é muito dinheiro, sabe? A gente tá falando de um valor meio maluco. Agora, existe uma estratégia e é pensado, vocês pensam dessa forma no sentido de, legal, é importante eu ter esse cara aqui lá na frente porque eu posiciono os outros de uma forma mais acessível? com certeza. Com certeza. faz o de 5 parecer barato? Exato. Cara, assim, não que necessariamente. O que você disse faz total sentido, assim, não que necessariamente a gente pense nisso. Mas você precisa ter, porque, por exemplo, a Claro hoje ela tem um portfólio gigante. Então você precisa atender um cara que ele quer comprar um iPhone, uma pessoa que quer comprar um iPhone, e você vai atender a pessoa que quer comprar um aparelho mais baratinho, que quer um plano mais barato, alguma coisa nesse sentido. Então é importante você diversificar seu portfólio, sabe? Você tem que ter. Até porque, assim, se você pega, sei lá, acho que eu posso falar no caso das operadoras no geral, não existe nicho. Sabe, você pode pegar uma operadora que, sei lá, essa operadora geralmente ela tem planos mais caros, mas ela tá mais centralizada ali num público que tá disposto a pagar um pouco mais caro e tudo mais. Outra operadora nem tanto, mas todo mundo tem que atender todo mundo, cara, sabe? Então, você precisa ter esse cara, né? E claro que aí uma coisa leva a outra, né? Então, pô, eu vou colocar aqui um iPhone de 15, porque eu vou valorizar um cara que é meio termo ali e tal, talvez ele fique mais atrativo, com certeza. E até porque você tem aquelas pessoas que estão dispostas a pagar aquele valor. Por outro lado, tem aquela pessoa que fala, cara, preciso de um celular que tenha uma bateria legal, tire uma foto bacana, tenha lá meu WhatsApp, Insta e tal, e, cara, e atende, E sabe? que poderia comprar um iPhone. E que poderia comprar iPhone, exato. Porque você tá falando do Brasil inteiro, cara. Então, Exato. pô, você tá falando de um país enorme, sabe? É. E aí, e assim, existem nichos, né? Existem, cara, lugares, regionais diferentes. Então, assim, você pode pegar, falar qualquer exemplo aqui, tá? Você pode pegar uma pessoa lá do sul, por exemplo. Pô, o cara tem a grana pra comprar iPhone, mas ele não precisa. Ele nunca deixar de ser cliente da Claro porque a Claro só tem iPhone, entendeu? Então você precisa atender esse cara da mesma forma que, pô, tem alguém, sei lá, em outra regional que, meu, o cara ele vai se apertar, ele vai comprar um iPhone que custa, sei lá, 20, 30 mil Tem reais. os dois mundos, né? Tem os dois mundos, exatamente. Então você tem que ter um portfólio muito diversificado, assim, né? Você tem que atender todo mundo e não só smartphone, né? Aí entra acessório, cara, entra como você fornece teu serviço de uma forma legal, né? Então, o que que é o forte da Claro? Pô, é o serviço. 5G aí bombando e tal, cara, como que a gente vai fornecer 5G, sabe? Então a gente estuda tudo isso para atender todo mundo, E né? tem